E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje divide aqui em 6 partes e mais uma vez começaremos falando dele, Jair Messias Bolsonaro, e as últimas atualizações sobre o ato do dia 25. Além de mais pessoas confirmarem a presença, a imprensa soltou uma nota que traz uma explicação de por que Bolsonaro escolheu o dia 25, faz muito sentido, coisa bem interessante. Quero também comentar sobre a última narrativa que surgiu sobre a questão do Pix, das doações que Bolsonaro recebeu, para depois falarmos sobre insegurança pública, um tema que deveria tirar o sono do Dilma, mas eu acho que o Dilma não liga muito. Gente, no dia de ontem, surgiu aí uma turma tentando passar pano pro inexplicável. E aí, eis que surgiu um comentário que viralizou nas redes sociais, de um petista que trabalhou no presídio de Mossoró e que ele falou: irmão, peraí, eu sou petista, trabalhei lá, mas você passou do limite. E aí depois esse rapaz fez uma thread explicando todo o processo, a experiência que ele obteve lá no presídio de segurança máxima. E aí eu quero mostrar pra vocês algumas coisas de um petista que não tá conseguindo engolir o que tá acontecendo. E aí saiu uma nota na imprensa de uma ONG que tá preocupada com algumas coisas. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa ONG. Não é que a gente se esbarrou no PT? E eu quero mostrar para vocês as coisinhas que eu acho que são bem interessantes, para depois falarmos um pouco mais de petismo, de perseguição. Petismo e perseguição é basicamente a mesma coisa, algumas coisas que o Dilma anda aprontando. Depois falar sobre o editorial de hoje do Estadão, falar só dele ali no âmbito da justiça. Esse não tem como não viralizar, mas eu tenho uma mais pura convicção que muita gente vai comentar sobre isso ao longo do dia de hoje. Espero que dê tempo de falar sobre eleição e lacração, que foi a matéria de capa da Veja desta semana. Mas vamos lá, que a introdução já ficou longa. Tô começando a gostar dele, viu? Jorge Melo antecipa a volta dos Emirados para ir a ato de Bolsonaro. Jorge Melo foi o primeiro governador a sair em defesa de Bolsonaro. Na entrevista, falou pro Brasil que é um absurdo tudo que estava acontecendo. Isso depois da última grande operação, busca e apreensões, 4 pessoas foram presas. E aí o Jorge Melo, a priori, não iria participar, porque já tinha um compromisso, já estava marcado. Ele só voltaria ao Brasil no dia 25, não daria tempo de estar na Paulista. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que quem quer, dá um jeito. Quem quer, dá um jeito. E tá aí, ó. Com o embarque marcado para este sábado e retorno em 25 de fevereiro, um domingo, em uma missão aos Emirados Árabes, o governador de Santa Catarina, Jorge Melo, mudou os planos. Ele retornará um dia antes para o Brasil. Essa mudança tem motivo específico: o ato marcado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, justamente no dia 25. Como o Jorginho não chegaria a tempo de ir à Avenida Paulista, o governador confirmou que remarcou a passagem de voltas para o dia 24, no sábado. Acho que isso aqui deveria servir de exemplo para alguns políticos que se elegeram graças a Bolsonaro e ainda não confirmaram a presença. Esse ato aqui, a população não tem nenhuma obrigação de ir. Nenhuma. O povo vai se quer, se achar que é necessário ir, coloca na balança, etc. Tudo mais. Agora, os políticos que foram eleitos graças a Bolsonaro e não tem realmente uma justificativa, um evento que já marcou, etc., que não vai poder ir aí, não precisa falar nada, né? Mas vamos lá. Depois da confirmação do Jorge Melo, o Poder 360 afirma que até o presente momento tem 3 governadores e 92 congressistas que confirmaram presença em ato de Bolsonaro. E uma nota que foi publicada um pouco antes, essa daqui, ó, ato de Bolsonaro, só de deputados são 84, aí são 9 senadores, tem um deputado estadual, mas enfim. Eu quis trazer essa nota porque ela tem uma lista dos nomes dos deputados que vão participar, etc. 16% da Câmara, o que é um número substancial, só que ao mesmo tempo você vê, no final do dia, qual o tamanho da direita no mandato atual. Porque no mandato passado ainda era menor. Aos trancos e barrancos, a direita vem crescendo. Tem muitas mudanças que elas requerem uma maioria. Na verdade, acho que quase qualquer mudança requer uma maioria. Algumas têm que ser na maioria qualificada, 3/5 da Câmara, que são as grandes reformas, as PECs. Então, muito se cobrou durante Bolsonaro, né? Sobre várias coisas, várias pautas.
E às vezes as pessoas não entendem a expectativa e a realidade. Mas voltando, eu quis trazer essa nota só para mostrar para vocês. Eu não vou trazer os do PL, porque o do PL é aquela coisa que todo mundo já espera. Eu acho que todos os deputados do PL deveriam estar lá. É o que eu acho. Mas além das pessoas do PL, você vê aqui, ó, os aliados de Bolsonaro em outros partidos. No MDB eu fiquei surpreso. 3? Falei, poxa, 3 deputados. No Novo, só o Van Hatten. No Podemos, só o Marcon até agora. Aí no PP tem o Telhada, Evaí de Mello, Fábio Costa, Lupion e o Vicentinho Júnior. No PRD, Dr. Frederico, Reinhold e o Farru. Acho que é verdade, acho que é PS. Não sei se é PRD, acho que é PSD, né? Mas enfim. No Republicanos, apenas um. Esse é o Partido Conservador, né? Do Marcos Pereira. Eu tenho para mim que o Marcos Pereira, inclusive, deve ter dado uma ordem proibindo as pessoas de ir, que Marcos Pereira está se cacifando para suceder Lira como presidente da Câmara, com o apoio do Lula. Colocou o partido a favor do PT já há muito tempo, então deve ter proibido a turma de ir. E aí, do União Brasil, Alfredo Gaspar, Coronel Assis, Coronel Ulisses, Nicolete e Rodrigo Valadares. Esses são de outros partidos. E aí você tem uma quantidade aí substancial, o que significa que ainda tem muita gente do PL, possivelmente do PL Raiz, que não confirmou presença. Deus está vendo. Vamos lá. O Noto Nego HD é interessante sobre um possível motivo que Bolsonaro escolheu o dia 25, e eu acho que faz total sentido. Bolsonaro mirou mídia internacional ao marcar ato na Paulista no dia 25. E não é mirar a mídia internacional pensando, não, eu quero aqui uma foto grande, contar para o mundo o que está acontecendo. Esse mirar, ele é muito mais concreto, que é o seguinte, ó. A interlocutores, o ex-presidente admite que a escolha da data, por ser na mesma semana que ocorrerá uma série de eventos do G20 em São Paulo. A partir do dia 26, vai ocorrer um batalhão de eventos do G20. Então não tem como sequer questionar. A presença da imprensa internacional no Brasil se fará presente assim de forma ampla. Várias pessoas estão vindo cobrir, vêm delegações de diversos países acompanhar. Deve ter embaixador, deve ter ministro da economia, isso, aquilo, outro. Então, além da mídia, você inclusive vai ter alguns políticos. Na segunda-feira, dia seguinte do ato, por exemplo, acontecerá na capital paulista uma reunião de presidentes de bancos centrais do G20. Gente, é muita gente que vem. A avaliação de Bolsonaro foi de que os eventos do G20 devem atrair a mídia estrangeira e que os jornalistas internacionais devem chegar à capital paulista no fim de semana, a tempo de presenciar o seu ato. Porque eu não consigo acreditar que os jornalistas vão chegar no Brasil no dia 26, sendo que o evento já é no dia 26. O cara vai chegar, sair do aeroporto, ir pro hotel, fazer o check-in, etc e tudo mais. Eu acho que ele não vai ter tempo. Acho que o pessoal chega no mínimo, mas no mínimo, um diazinho antes. No mínimo, um diazinho antes, pra se acomodar, fazer tudo bonitinho, etc. Tem gente que às vezes chega até um pouco antes por causa do jet lag, né? Que é a diferença de fuso horário. Tá acostumado a dormir quando é de manhã no Brasil e pra ele é de noite. Enfim, então, acho que Bolsonaro acabou aí por escolher uma data bem interessante. Aí, veja como são as coisas. O lulista Christian Lynch, que é o cara que cunhou o termo judiciarismo de coalizão, para classificar como é que está funcionando esse novo arranjo político do Brasil na Era Vermelha. Muito alinhado ao petismo mesmo, né? Tá sempre batendo ponto no Brasil 247. O Christian Lynch, um lulista claro, diz que melando o comício golpista. Não precisa ser gênio para saber que haverá operações da Polícia Federal na véspera ou no dia seguinte do comício pró-golpe de Bolsonaro no outro domingo? Ou para criar constrangimento aos picaretas que querem comparecer para ficar com votos de Bolsonaro, pela revelação de mais de seus crimes? Ou para melar o eventual feito positivo no dia seguinte? Materiais e evidências não faltam. A questão é saber se será mais útil ou divertido fazê-lo antes ou depois. Útil ou divertido?
É assim que funciona agora a Polícia Federal? É assim que ela determina? Normalizou buscas e apreensões no país, né? Ficou extremamente normal. Normal. Agora todo dia faz. E tá todo mundo batendo palma. Essas pessoas, como o Christian Lind, que é um pesquisador, cara da área do direito, é que no passado falavam que as prerrogativas estavam sendo atropeladas, que o lavajatismo era isso, que era aquilo outro, que tinha que rever, papapá e pipipi. É o suco de hipocrisia da esquerda brasileira. Por outro lado, ontem Bolsonaro postou esse vídeo aqui de uma entrevista recente do Aldo Rebelo na Rádio Bandeirantes, lá com o Cláudio Humberto, onde o Aldo Rebelo, cara, não consegue concordar com a ideia que teve um golpe, ainda mais que esse golpe teria sido provado por conta de uma reunião que estava sendo filmada, né, de ministros com coisas que o Bolsonaro dizia o tempo inteiro. Mas vamos ouvir. Você imaginar que uma tentativa de golpe é preparada numa reunião ministerial, quase que com transmissão pública, porque foi gravada. E se foi gravada, naturalmente, terminaria sendo de conhecimento público, como foi. Quando chegar o deputado aí, quando não chegar, trocar o olho da força aí. Nós vamos esperar chegar em 23 ou 24, para 5 dias, o governo tem que tiver providência lá atrás, e não é providência de força, não, caralho. Não é gatilho, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo, aí, não é isso, porra. Não é isso, porra. Daqui para frente, assim, todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro quiser falar, vai vir falar para mim. Por que ele quer falar? Se apresentar onde então, agora, se não tiver momento para mentira devolvida do que eu vou mostrar, não vou querer falar com esse ministro. Então, você não pode atribuir nenhum tipo de seriedade à preparação de um golpe da forma como foi feita neste caso. A experiência que nós conhecemos é que golpes militares envolvem operações secretas, reservadas, atores e protagonistas relevantes do governo e fora do governo, institucionais como governadores de estado, partidos políticos, embaixadas influentes, o poder econômico, a hierarquia militar, instituições como a igreja. Nós não tivemos esses elementos no presente momento. Você precisa ter, né, vários apoios, várias coisas para acontecer e não teve nada no final do dia. Qualquer pessoa falar para vocês não adianta, né? Você já sabe muito bem, mas acho que é bom mostrar que pessoas que não são da bolha da direita, ninguém vai me falar que o Aldo Rebelo é bolsonarista, né? O cara pensa, coloca, olha para eventos similares que já ocorreram, o que é que se chama de golpe, o que estão acusando o Bolsonaro. É um absurdo, gente. É muito absurdo. Hoje eu passei o dia me perguntando, né? O que será que Bolsonaro vai falar no domingo? Faço a mínima ideia, mas fiquei pensando. Fiquei pensando se fosse eu, o que é que eu falaria? Não tenho nenhuma resposta. Mas, domingo que vem nós saberemos e pode anotar. Essa semana, a imprensa vai fazer de tudo, mas de tudo para criar o pior clima possível. Pode ver, essa semana vai girar em torno do ato do dia 25. Vai ser o principal evento. Até porque o governo não tem nada para apresentar e quando olha para o governo vê logo a questão da crise lá em Mossoró. Que a gente já fala sobre isso. Aí, olha quem reapareceu, mais uma vez ele, da tropa dos grisalhos, Rodrigo Rangel. Milhões em conta de Bolsonaro viram novo foco de investigação. Vê só. Como tem sido comum nas investigações que envolvem o ex-presidente, nas quais a cada etapa surgem elementos que acabam levando a novas suspeitas que precisam ser apuradas, agora há mais uma frente de trabalho na Polícia Federal com potencial de encrencá-lo. Você nem sabe o que está acontecendo, mas já está cravando que vai encrencar. As transações
envolvendo os milhões arrecadados por Bolsonaro entre apoiadores estão sendo minuciosamente mapeados. A ideia é seguir o caminho do dinheiro. Nesse caso, a depender do que surgirá nas próximas etapas da apuração, o ex-presidente pode até ser enquadrado por lavagem de dinheiro. Pronto. Agora é lavagem de dinheiro. O cara recebeu o Pix, gastou em alguma coisa, lavagem de dinheiro. Até onde vai a perseguição contra Bolsonaro? Até onde vai? Gente, eu sei que parece difícil de entender, porque assim, falando, não é possível, eu devo ter entendido errado. Não, você não entendeu errado. Tô investigando o cara, porque o dinheiro que ele recebeu de doação foi utilizado. Acho que não podia usar. Não podia usar. Ele usou. Agora tô tentando ver se acha um jeito pra classificar como lavagem de dinheiro. Nem sabe se isso já aconteceu, mas já tá ali, o Rodrigo Rangel, levantando narrativa. Já virou matéria em todos os blogs de esquerda, já estão republicando isso. Mas não tem perseguição no Brasil, não. Tá tudo normal, Estado Democrático de Direito. Aí tudo bem. Falando da turma do Dilma, só tem notícia negativa, antes de falar de Mossoró, mas porque tem a ver com a criminalidade, apresentador da Globo tem casa invadida por bandidos. Violência absurda. É? Lucas Corazza teve celular com contas bancárias levado pela quadrilha. Ele diz não ter sido agredido pelos bandidos. Até quando, né? Essa turma vai ficar de papinho mole que, não, meu Deus, que tem que entender a opressão, a dívida histórica, os problemas, e por causa disso a gente tem que combater esse negócio, não dá pra combater com dureza esse pessoal que faz coisa errada, e que isso, aquilo, outro, aquela ladainha de sempre que você é tão cansado de ouvir. Aí, em relação a Mossoró, até agora não encontraram diversos policiais, helicóptero, isso, aquilo, outro. 2 caras fugiram basicamente a pé. E aí, o G1 nos conta que fugitivos de Mossoró invadiram casa, fizeram família refém, pediram para acessar redes e roubaram celulares. A propriedade invadida fica a cerca de 3 km da Penitenciária Federal de Mossoró. Os 2 ficam na casa cerca de 4 horas. Buscas entram no 4º dia neste sábado. E a coisa começa a ficar engraçada mesmo. Ali foi só uma pequena atualização. Aqui. Aquele senhor em cima, para quem não sabe, ele é o colega de trabalho do Reinaldo Azevedo. Jeito de falar. Ele montou um programa, chamou o Reinaldo Azevedo para apresentar com ele, que é o Reconversa, acho que é isso, né? O Valfrido Vardi, fundador do IREE, Instituto de Relações Estado-Empresas, um negócio desse. Mas enfim, é a galera aí que quer rever como é que o Estado funciona. É um grupo que era acusado por parte da esquerda não identitária de, sei lá, fazer parte de uma esquerda globalista, né? Falei de jeito, não esquerda, né? Esquerda não identitária, fazer parte de um grupo globalista ligado ao Partido Americano, mas agora, como apoio o Lula, todo mundo esqueceu disso. O Alfredo Vardi é amigo pessoal do Boulos, já foi com Boulos para Cuba. O Alfredo Vardi também foi chefe do Moro. Quando o Moro deixou o governo Bolsonaro, o primeiro emprego do Moro, gente, combate o PT, foi pro Alfredo Vardi. Silvio Almeida era membro, não sei se deixou de ser, né, do IRE, do Alfredo Vardi. O PL 2630, a redação, quem construiu grande parte do texto, principalmente as adaptações lá do DSA da União Europeia para o Brasil, foi um membro do IRE, do Alfredo Vardi. A gente comentou isso ao longo de 2023. Mas depois dessa apresentação, pra você ter esse livro, o cara é muito petista, não é pouco, não é muito petista, é muito petista não, né? Porque ele vai falar, não, ele é filho do PT, tá? Ele é muito lulista pra valer. Pois bem, o senhor Valfrido Vardi mandou essa. O crime não gosta de Lewandowski no Ministério da Justiça. Começo a aventar, e é apenas uma tese, que essa fuga do presídio foi arquitetada e executada por organizações criminosas para criar embaraço ao ministro recém-possado, porque vem nele e em sua proficiente equipe duríssimos oponentes. Querem enfraquecê-los. Precisamos agora
ainda mais apoiá-los. Gente, não critiquem o governo Lula. Isso tudo que está acontecendo é de propósito para tentar melar a imagem de Lula, de Lewandowski, da equipe. Depois dizem que a gente passa pano. Depois somos nós que passamos pano para Bolsonaro. Rapaz. E aí que chega o petista, que melou tudo. Que é o petista que trabalhou no presídio, como eu disse para vocês. É um rapaz chamado Guto. E ele fala, cara, eu trabalhei 2 anos na penitenciária. Tive 9 alunos da educação superior lá. Tive o privilégio, ele colocou entre aspas, de ler o TCC de Beiramar. Não existe a mínima possibilidade deles encontrarem um alicate perdido, quebrarem a cela e fugirem. Eu sou petista, mas tá ficção demais. Cara, eu sou petista, mas tá demais, pô. Pera aí, véi. Pera aí. Não. Pera aí, pô. Aí depois ele fala, ó, são 20 portões das celas até a rua. Todos com muitas câmeras, portões pesando toneladas, proteção contra explosivos, resgate, quase certeza que alguém lá de dentro tá envolvido. Aí eu acho que, diante dessa postagem do Valfrido Vardi, de tamanha desinformação e passada de pano absurda, o Guto ficou revoltado. Falou, cara, eu vou compartilhar minha experiência. E ele resolveu abrir um pouco como foi a experiência dele ter trabalhado em Mossoró. E ele fez uma longa thread, foi bem visualizada. Vocês podem ver ali, quando eu bati o print, tinha 4,4 milhões de visualizações do primeiro tweet, né? Muita gente não lê tudo. Durante 2 anos, trabalhei na Penitenciária Federal de Mossoró. Foi uma das experiências profissionais mais importantes e desafiadoras da minha vida. Fui professor e não abandonei o meu olhar de pesquisador enquanto estive lá. Fiz esse fio para mostrar como tudo lá é muito sério. Aí o Guto fala, a roupa. Antes de iniciar as idas, a gente recebe um e-mail com informações sobre a vestimenta. Roupas sem nada de alumínio, botão, zíper, nada de jeans, só calça de academia, tênis apenas de pano e borracha. Cada profissional lá usa roupa de uma cor para ser identificado pelas câmeras. 15 dias antes de ir ao presídio, enviamos nossos documentos, são enviados para a inteligência em Brasília e colocam nossa vida de cabeça para baixo, fazem investigação profunda. Só entra quem tem um nível alto de confiança. Se não mandou documentos antecipadamente, não entra. Material de estudo, tudo impresso. Folhas numeradas, páginas coladas, nada de grampeado, encadernado, nada. Tudo é colado, nada de alumínio passa pelo portão. Celulares no carro, pendrives, nada. Detector de metais na entrada, nos corredores e nos pavilhões. Muito mais seguro que aeroporto. Mas eu ainda acredito na narrativa oficial. Eu prefiro ficar com a narrativa oficial, que saíram pela luminária, acharam o alicate, cortou lá a grade e foi embora. Eu prefiro acreditar na verdade oficial. Eu tô fechado com o Valfrido Vardi. Os presos usam um tubo interno de tinta da caneta Bic para escrever. Ele recebe o tubo de manhã, é recolhido à tardezinha. Na cela, só colchão, livro, sua roupa, nada mais. Nem lençol tem, para que não façam alguma tragédia. Uma latrina, pia, um chuveiro a uns 6 metros de altura. Os presos estão sempre em celas individuais, saem 2 horas por dia para um pátio para tomar sol. Eles podem fazer atividade física em duplas, no máximo correr, fazer flexão, abdominal. Os mais perigosos ficam em regime diferenciado, não saem para nada. Os portões principais pesam toneladas. São uma prova de explosões, resgate, balas. Eu contava brincando 20 portões da rua até a sala de aula, onde encontrava os alunos. Eu coordenava 9 alunos de educação superior, tudo muito limpo, silencioso, com câmeras em todos os corredores. Aí você fica questionando, as câmeras falharam. Mas, cara, quantas câmeras falharam? Quantas? Sabe quantas falharam? Porque pelo cara tá relatando que são várias. E ninguém viu. Ninguém viu os meninos fugindo. Meu Deus do céu. Detectores de metais e body scans em cada entrada de pavilhão.
Inclusive, os policiais penais que vão de um pavilhão ou ala para outra passam pelos detectores também. Livros, pastas, papéis e até garrafa de água tem que passar pelo detector. O preto tem câmeras fotográficas próprias. Eles mesmos registram atividades religiosas, médicas, educacionais e nos enviam as fotos posteriormente. Está rolando uma foto da parede quebrada dentro da cela. Eu acho muito difícil que seja verdadeira. O presídio é feito para funcionar e funciona. Essa fuga precisa ser investigada com todo rigor. Em 2 anos circulando pelos corredores, nunca vi presos perto de onde tem obras. Nunca vi prestadores de serviço próximos às celas. Nunca vi erro. Segundo o petista Guto. Nunca vi coisas estranhas. Policiais penais educados chamam os presos pelo nome, pedem licença para entrar na sala de aula, pedem que a gente saia para retirá-los e levar de volta para as celas. Já cometi outra gafe, nada comprometedor. No momento de descontração de uma aula, eu mencionei o bairro que morava em Natal, levei uma cotovelada na hora e entendi que tudo lá tem que ser dito com muito cuidado. As penitenciárias federais brasileiras são referência. Uma falha como essa deve ser apurada com rigor e sem populismo penal. É preciso levar em consideração a atuação de organizações criminosas na coação de funcionários e terceirizados. Como fugir dela? Usando um alicate. Aí, ele encerra falando o seguinte: muita gente me mandando mensagem perguntando o que eu acho de uma forma bem objetiva. Eu aposto na tese de que algum funcionário foi coagido, teve parente sequestrado ou alguma coisa muito grande. Não creio muito em fuga comprada. A organização criminosa não pode ser subestimada nunca. Lá vai o pessoal, né, questionar a narrativa oficial do governo. Aí veja como são as coisas. Como o caso está ficando cada vez mais engraçado. Ontem, vimos que o Estadão escolheu a dedo um especialista lulista, que inclusive o grupo que ela coordena recebeu nos últimos anos mais de 4,5 milhões de dólares, não é de reais, dólares. É, muito aleatório. A gente comentou sobre algumas outras coisas também. E aí, a Bruna Lima, que é da coluna do Guilherme Amado, o jornalista mais lulista do Metrópolis. Então, assim, ele escolhe a dedo as pessoas que trabalham com ele. E aí a Bruna Lima nos informa que um instituto pede inspeção de direitos humanos em Mossoró após fuga. Olha que coisa esquisita. Lá vem uma ONG querendo inspeção de direitos humanos. Aí vê só. O Instituto Anjos da Liberdade pediu ao CNJ que o órgão fiscalize eventuais violações de direitos humanos na Penitenciária Federal de Mossoró, após a fuga de 2 detentos na última quarta. O Instituto pediu que a fiscalização do CNJ seja acompanhada por técnicos do Comitê de Combate e Prevenção à Tortura e que possa ser feita em todas as unidades prisionais federais. Também foi requisitada uma auditoria das condições da saúde física e da cabeça dos detentos. Não estou entendendo nada, né? Qual a justificativa por trás disso? Aí, o Instituto disse ao CNJ também que gera desconfiança a recusa de divulgação das imagens da fuga dos detentos, os 2 que fugiram. O documento enviado ao órgão fala em farsa e ocultação de evidências, argumentando que violações de direitos pode ter ocorrido com Rogério e Davidson dentro da unidade. Pronto. Só falta agora me falar que os 2 fugiram porque foram maltratados. Bruna Lima, que escreveu essa nota, é da conta do Guilherme Amado. Ela escreveu que o Instituto Anjos da Liberdade foi fundado pela advogada Flávia Frois, presidente da entidade. Frois defende diversos integrantes do CV e do Primeiro Comando. Após a fuga dos detentos que são vinculados ao CV, o Ministério da Justiça suspendeu o banho de sol e as visitas de advogados e familiares em todas as unidades prisionais federais. Aí você vê, né? É um grupo meio complicado. Tem umas notas da imprensa bem pesadas, muito pesadas, sobre o Instituto Anjos da Liberdade. Só que não é pesadas só sobre eles. Eu peguei uma mais ou menos.
Para ninguém ficar triste comigo e de um portal simpático ao petismo. Conju. ONG acusada de representar os criminosos. Explicação sobre visitas a presos. Olha só. Isso aqui é de 2023. O Instituto Anjo da Liberdade e a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas moveram, em 2018, a DPF que questiona a portaria 718/2017 do Ministério da Justiça. A norma, editada por então chefe da pasta Torquato Jardim, proibiu visitas íntimas em penitenciárias federais. Em 2019, o então ministro da Justiça Sérgio Moro editou a portaria 157, que limitava as visitas em presídios federais ao parlatório e por videoconferência. Como a norma restringiu o contato físico dos detentos com familiares nos pátios de visitação, disse a Flávia, o Anjos da Liberdade aditou a DPF 58 para garantir o direito dos filhos de abraçar seus pais. Aí esse mesmo instituto que está aí, olha a preocupação deles. Eles pegaram esse momento que teve a fuga para pedir para o CNJ olhar isso, aquilo, outro, para quem sabe utilizar esse momento que está acontecendo até para respaldar a DPF. Aí olha que engraçado agora. O PT, Partido dos Trabalhadores, Lula, é o PT mesmo, moveu outra ação, a DPF 579 contra as normas, que proibia o contato físico. Porém, o processo foi arquivado por vícios formais. Aí o PT desistiu? Não. O partido, então, ingressou na DPF 58 e tornou-se autor do feito. Aí o PT colou com a ONG aí. Aí eu falei, rapaz, eu fui pesar sobre isso, tinha uma nota da Veja, que tinha inclusive uns prints de WhatsApp com dinheiro que falava de um advogado do PT. Eu falei, rapaz, não vou, isso aqui é pesado demais. Pesado demais. Pessoa que procure na internet e responsabilize a Veja. Mas bota lá, Anjos da Liberdade, bota assim, ó, Veja, bota no Google assim, ó, Veja, dinheiro, advogado do PT, Anjos da Liberdade. E veja a mágica acontecer. Uma matéria de 2019. E aí, pro PT não ficar com raiva de mim, eu peguei a nota do site oficial do PT. Nota do PT. Mais uma armação de Bolsonaro e Moro. Em abril deste ano, a nota de 2019, o PT ajuizou no Supremo a DPF 579, como contou o Conju, contra a portaria 157 do Ministério da Justiça para defender a Constituição e as normas nacionais e internacionais que tutelam o direito de familiares de detentos, incluindo crianças, que não podem ser atingidos pela plena pena aplicada aos presos. Você vê quais são as preocupações. O PT é realmente um partido muito democrático. Estava preocupado com os presos que não estavam vendo presencialmente, né? De segurança máxima. Em locais como esse de Mossoró. Meu Deus. Ainda bem que temos o PT para lutar pelo direito dos manos. Tanto a Constituição quanto os direitos foram atingidos por esta e por outras portarias de Moro, que foram inclusive objeto de questionamentos judiciais pela DPU. Aí veja, a DPF é uma ação legítima e coerente com os princípios de quem sempre lutou pela democracia e a Constituição. Tentar criminalizar essa ação, como fazem Bolsonaro e Moro, é mais uma demonstração de seu caráter autoritário, antidemocrático e hostil à Constituição e aos direitos das pessoas. A proposta da DPF foi apresentada pelo advogado Geraldo Prado. Vocês podem botar, veja, Geraldo Prado, Anjos da Liberdade, também vai aparecer a nota. Em nome do Instituto Anjos da Liberdade, que se tornou amicus curiae do PT no processo. Tanto o advogado quanto o instituto são reconhecidos no mundo jurídico por sua atuação na defesa de vulneráveis. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Desconhecemos qualquer suposta relação dos advogados que atuam no caso ou do Instituto Anjos da Liberdade com organizações criminosas. O PT não sabe de nada. Se o PT não sabe de qualquer ligação, o que é que você acha que foi publicado na imprensa na época
que eu tô falando é pesado demais e eu só digo que é pesado demais. Só use a sua criatividade. Use a sua criatividade. Rapaz. Aí passa-se 5 anos. Aí você vê que os caras fogem. Mais uma vez quem vem defender os vulneráveis é o Instituto Anjos da Liberdade. E agora os petistas estão no governo. Aí eu não tô fazendo isso daí pra falar do PT, não é pra falar nada sobre isso. É pra comentar o seguinte. Estamos vendo no Brasil uma crise na segurança pública. Uma crise generalizada. De tudo. De tudo. E o que aconteceu nas últimas horas aí, nos últimos 4 dias, é de uma gravidade sem igual, porque, gente, é prisão de segurança máxima. Então, a segurança máxima não é mais máxima. Pela primeira vez na história do Brasil, 2 pessoas fugiram de uma segurança máxima. Isso é um retrato. Isso é muito simbólico. E são os mesmos personagens. Aí, diante disso, comentamos ontem uma nota da Miriam Leitão, que a Miriam Leitão diz que os bolsonaristas estão se aproveitando da situação para fazer um discurso populista, para surfar em cima da onda. Comentamos ontem também sobre o Otávio Guedes da Globo News, falando, não, tem uma onda de direita na América Latina, né? Um populismo penal, o pessoal reclamando isso, aquilo, outro. E se tem uma coisa que eu acho que, poxa, é até difícil para a esquerda meio que discordar. E fale o que for, a direita tem uma preocupação muito maior com segurança pública do que a esquerda. A direita tem uma preocupação muito maior com os policiais do que a esquerda. A direita tem uma preocupação muito maior com as vítimas do que a esquerda. E quando você olha os números do governo Bolsonaro e as ações que o governo Bolsonaro fez em prol da segurança pública, você vê que isto é algo inegável. A quantidade de óbitos violentos caiu. A quantidade de pessoas que perderam as vidas caiu. São números. Não dá para brigar com a realidade. E aí eu travei aqui, e não estou avançando de propósito, para colocar tudo isso na mesa e mostrar para vocês, primeiro, que a Miriam Leitão está errado e mostrar a importância de algumas coisas. Para quem é do consórcio e tenta vender uma tese como a Miriam, que olha, a direita está se aproveitando para tentar sair das cordas, como se estivesse apanhando uma luta de boxe, né? Usar a situação para fazer politicagem. Não, a direita, ela não está fazendo politicagem. A direita, ela só está fazendo o que ela sempre fez, que foi prezar pelas vítimas, pela sociedade, pela segurança pública. E aí, quando esse evento aconteceu, PT, Anjos da Liberdade, a DPF, que agora essas figuras voltam, só que agora o PT é governo e Anjos da Liberdade continuam fazendo o que eles já fazem. Ah, tem o final da nota. Repudiamos qualquer tentativa de associar o PT ao crime e tomamos medidas contra quem fizer tal associação caluniosa. Não estou falando nenhuma dessas. Então, enfim, ó. 6 de outubro de 2019. Aí que tá. Em 2019, quando teve toda essa confusão, foram divulgadas as coisas na época, olha quem apresentou uma moção de repúdio. O senhor Felipe Barros, que, se eu não me engano, um bolsonarista, deputado federal pelo Paraná, filiado ao PL de Jair Messias Bolsonaro. E a crítica se dá exatamente nessa moção de repúdio, ó, requer a aprovação da moção de repúdio ao Instituto Anjos da Liberdade e o Partido dos Trabalhadores. Segundo Felipe Barros, por defender interesses aí que são ruins e com esse interesse, aqui embaixo, ó, para questionar a revista da portaria, que é 157, e defender os interesses, segundo Felipe Barros, da turma do mal, o Partido dos Trabalhadores e o Instituto Anjos da Liberdade se uniram e propuseram a DPF 579 junto ao Judiciário Supremo Tribunal, né? Enfim. E aqui eu queria comentar com vocês uma coisa. Veja que quando acontecem eventos
mais do que mostrar a inabilidade da esquerda de trazer soluções para o Brasil, você, poxa, olha o que tá errado, olha o que tá isso, olha aquilo outro. Veja como tem um gostinho melhor quando você mostra que, olha, a esquerda propõe isso e dá errado, e a direita propõe isso. E aí pode vir um petista, pode vir um isentão, pode vir uma pessoa que não acompanha a política, aí essa pessoa te pergunta, e a direita realmente propõe isso? Será? Será que não é politicagem, como disse? Eu prefiro acreditar na Mira Leitão. E aí você se vale de um documento oficial de 2019. Um documento oficial de 2019 para registrar. Não foi uma. Aí você pode falar, não é uma simples indignação de Twitter, um videozinho que gravou no Instagram, um deputado federal fazendo um requerimento de moção de repúdio. Você vê que realmente assim indignou tanto que levou o repúdio, porque a direita não concorda com essas ONGs, não concorda com essas iniciativas, com esse tipo de ADPF. Olha a importância de fazer as coisas, deixar as coisas registradas. Na época o pessoal falava, essa nota de repúdio, serve de quê? Às vezes o tempo passa e as notas de repúdio, né, fazem muito sentido. Veja esse exemplo de tudo que está acontecendo hoje, como as coisas se encaixam, e aí serve para mostrar, olha, há mais de 5 anos, a direita está de um lado e a esquerda está do outro. Há mais de 5 anos, o Anjo da Liberdade está de um lado, o deputado Felipe Barros está do outro. Acho que é muito mais convincente, né, quando a gente mostra isso. Porque eu falei, nossa. E depois vão lá, pesquisem. Vai botar o Prato, né, o advogado, Anjo da Liberdade, Veja. A nota da Veja é bacana, porque ela tem os prints. Veja. Veja na Veja. Ai, porque não mudou o tema? Ah, tá. É pra mudar de tema aqui já. Pra falar do dia. Vamos fingir que a gente mudou. Mudando de assunto agora, sem mudar, pra gente continuar falando do miserável. O senhor Dilma plantou um pé de oliveira em embaixada e perguntou quando nascem as uvas. Aí ele perguntou quando é que nascem as uvas, né? Só que uma oliveira não dá uva, dá azeitonas. Esse é o presidente brasileiro. Aí, não surpreende ninguém, já que pegando aqui um gancho em movimentações internacionais, sem Brasil, trinca do Mercosul pede soltura e ativista venezuelana. O Lula não falou nada, não falará nada, o Itamaraty não falou nada, também não falará nada, o Celso Amorim não falou nada e também não vai falar nada. Mas está ali, né? Os governos de Argentina, Paraguai e Uruguai divulgaram na quinta um documento conjunto em que expressam profunda preocupação com a detenção arbitrária da ativista e advogada venezuelana Rócio San Miguel, de 57 anos. O documento também é assinado por Costa Rica e Equador. O Brasil ficou de fora. No documento, os países apelam veementemente às autoridades venezuelanas para que libertem imediatamente e retirem as acusações contra a ativista. Enquanto isso, o Lula está lá, passeando pela África, e o Poder 360 nos diz que a mídia dos Estados Unidos, Europa, dá pouca atenção ao invés de Lula para o Egito. Ninguém liga muito. Jornais como El País, Le Figaro, The Guardian, Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times ignoraram tudo do presidente Lula, o continente africano. Outros como The Washington Post, Times of Israel, Jerusalem Post e Le Monde citaram enquanto o petista com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e as declarações do Dilma sobre a ONU e o conflito, né? Sabe qual é a declaração da ONU? Quem que Lula falou, não, aquela agência, a gente vai continuar fazendo um aporte aí, um dinheirinho. Aí pegando o gancho nessas questões também internacionais, para falar do que o PT sabe fazer de melhor, perseguir, lá vem o nosso porta-voz da OTAN e da ONU, Jamil Chad. Olha como são as coisas. No dia 15, Jamil publica: presença de diplomatas em reunião abre mal-estar no Itamaraty. Ele divulga, ele revela. Ele fez a revelação. Aí passa algumas horas. Na manhã do dia 16, governo Lula veta a transferência de diplomata que estava em reunião golpista. Pronto. Aí, para ficar claro como foi que isso aconteceu, no final da noite, inclusive apontando para novas
né? Novos desdobramentos, lá volta Jamil. Itamaraty. Sindicato cobra apuração contra diplomatas em reunião golpista. Aí vem o Jamil. O UOL revelou. Não, o UOL não revelou nada. O UOL não existe. Jornalistas revelam. É você. O Jamil revelou nomes. O Jamil revela nomes. Aí os petistas usam as matérias do Jamil para validar a perseguição. Aí o Jamil revela que a perseguição vai acontecer por causa da revelação que ele trouxe. E depois ele traz o desdobramento da perseguição. E assim que funciona a esquerda brasileira. O grupo, portanto, exige investigação imediata sobre a conduta desses servidores durante a reunião, bem como a apuração rigorosa do envolvimento do então chanceler Carlos França e demais diplomatas pelas autoridades competentes. Vai perseguir todo mundo. Vamos perseguir todo mundo. Eita, a turma gosta. Parece que tá assim, no DNA. O PT nasceu para perseguir. Parece que é a única coisa que esse partido sabe fazer. Perseguir, continuar perseguindo. Aqui eles não querem perseguição. E aqui ainda está no âmbito internacional /governo. Mas espero que já seja conhecida de vocês. Espero que vocês sempre tenham em mente o mínimo da biografia desta linda senhora. Secretária ligada à ONG, na mira de Toffoli, foi multada pelo Banco Central. Ex-conselheira da Transparência Internacional, Ana Toni, não declarou investimento no exterior e foi multada a 8.700. Ana Toni, atualmente, é a secretária do Clima do Ministério da Marina. Ela foi multada pelo BC em quase R$9.000 por não declarar investimento no exterior. A multa foi paga enquanto a atual secretária era conselheira da Transparência Internacional. No relatório que a TI fez para ajudar a construir as diretrizes, para servir de sugestão, para na hora que a JF fundasse lá, né, como é que a gente fala? Fundasse uma espécie de fundo para combate à corrupção, né? O relatório da TI da época contava com alguns comentários e direcionamentos da senhora Ana Toni. Comentamos sobre isso. Esse relatório também continha informações do Pedro Abramovay. E essa é a ONG dos amigos do Deltan Dallagnol. Esses são os amigos do Deltan Dallagnol. Esses são os amigos do Deltan, que por sinal o Deltan tá bem sumido, né? Pelo menos quando se trata de Bolsonaro, o que tá acontecendo, né? A confusão de Roma, ele comenta. Mas quando é Bolsonaro, ele fica calado. Esse é o Deltan Dallagnol. É, o cara que peita o governo Lula. Ai. Deltan Dallagnol, o grande nome da direita brasileira. Isso aí que eu queria ter comentado ontem, na esteira daqueles comentários sobre grupos nacionais, com financiamentos internacionais, etc, tudo mais. Só que aqui não tinha realmente, não tem a ver com o Sleeping Giants Brasil, mas o Sleeping Giants original lá dos Estados Unidos. Então, falei, se não der tempo de comentar, deixa para amanhã. Tá aqui. Movimento Sleeping Giants é indicado ao Nobel da Paz por deputado francês. O deputado francês Eric Bodorel, correligionário do Macron, resolveu indicar ao Nobel da Paz o Sleeping Giants. Quem sou eu para falar qualquer coisa? Mas não tem o que falar. Tem nem o que falar. Agora, o que vai dar para falar ao longo do dia de hoje? Isso aqui, viu? O Leroy começa mal. Horrível. Acho que depois vai melhorando. Vai pegando, né, os trancos e barrancos. O Estadão esse é aquele padrão de sempre, né? Não, ó, Bolsonaro é horrível. Mas, ó, velho, mesmo Bolsonaro sendo ruim, vocês estão demais. Pô, não, o que vocês fez contra Bolsonaro, a gente concorda, mas olha, pisa no freio. Tá demais. A necessária autocrítica do Supremo. É público e notório que, com exceção da Rede Globo, acho que todos os veículos de mídia no Brasil começaram a fazer a autocrítica deles, né? Na verdade, não é que eles fazem a autocrítica deles, eles cobram a autocrítica do judiciário. A imprensa não quer fazer autocrítica de nada. Aí vem o Estadão falar que nos últimos anos o Supremo
prestou inestimáveis serviços. Da punição aos corruptos do mensalão, a preservação das prerrogativas dos estados durante o Fique em Casa e a defesa do processo eleitoral. Será que foi bacana a preservação da prerrogativa dos estados? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que foi uma imposição do Fique em Casa generalizado e quem não tinha como se manter, quem precisava trabalhar, meu amigo, problema é teu. Jornalista tá com muito dinheiro no bolso para gastar e não vai passar necessidade. Enfim, além da responsabilização dos executores e artífices do atentado de 8 de janeiro. Gente, olha as palavras que o Estadão usa. Começa horrível. É um ato de vandalismo. E o próprio Estadão inclusive, já criticou no passado os 17 anos como uma pena duríssima. Em momentos críticos, o Supremo teve papel crucial na defesa da soberania do povo, encarnada nas instituições republicanas. O povo. E, no entanto, o sentimento desse mesmo povo em relação à mais alta instância é de desconfiança. Então, talvez não defendeu o povo, né? Defendeu vocês. Aí, depois que ele deixa de falar de Bolsonaro, passa o pano, aí ele vai realmente para a crítica que ele tem para fazer, aí começa uma subida de tom. Segundo pesquisa Atlas Intel, mais da metade dos brasileiros diz não confiar na corte. Entre 51% e 56% dos entrevistados consideram péssima a atuação dos ministros em questões capitais, como a defesa da democracia, o respeito ao legislativo, reformas para melhorar o judiciário, correção de abusos de instâncias inferiores, profissionalismo e competência dos ministros, defesa dos direitos individuais, imparcialidade entre rivais políticos e combate à corrupção. A trajetória é de deterioração. Em um ano, os que confiam na corte caíram de 45 para 42 e os que não confiam cresceram de 44 para 51. Justificado ou não, esse descrédito é ruim. O bom funcionamento do Estado Democrático de Direito depende de um judiciário que seja não só autônomo e independente, mas também respeitado. A percepção ideal da justiça é de um quadro de servidores qualificados que julgam conflitos sobre os quais não têm parte, aplicando leis que não criaram. Mas o sentimento predominante sobre a corte é o oposto, de uma corte incompetente, instável, politizada, conivente com a corrupção e até autoritária. Eu não sei quem pensa disso, né? Quem que no Brasil pensa que existe algum tipo de autoritarismo? Uma das razões estruturais e exógenas para essa desconfiança é uma disfuncionalidade constitutiva. E aí, qual seria isso, né? Também da Constituição. A forma como a Constituição foi feita. O Estadão diz, os constituintes pecaram por excesso. Confeccionaram a carta abrangente, pormenorizada e atribuíram à Corte Constitucional competências excessivamente amplas, inclusive sobre as matérias penais e administrativas. E aí, a Constituição obriga a arbitrar sobre controvérsias que em outras partes do mundo são deixadas a outras instâncias judiciais, ou sobretudo a política. O judiciário é sobrecarregado e tragado por paixões partidárias. Essa disfuncionalidade incentiva o oportunismo político. As esquerdas com frequência minoritárias nas casas recorrentemente tentam reverter na corte políticas que perderam no voto. Assim, sempre. E a direita, aí tem que criticar os dois, né? Populistas à direita, insatisfeitos com prerrogativas das minorias. Não. Olha só, o Estadão acabou de falar que teve o jogo democrático, a turma judicializa porque não aceita perder, aí a esquerda tá errada. Aí a direita, por discordar do que acabou de acontecer e que o Estadão falou que é errado, tá errado também. Populista da direita satisfeito com o prerrogativa das minorias elege a corte como inimigo público número 1 quando esta não se dobra à vontade do povo. Não, você, meu Deus, foi o que acabou de falar, filho de Deus. Você acabou de falar que a esquerda perde, judicializa e isso é errado. Aí a corte vai dar vitória pra esquerda. Aí a direita fica puta da vida. O Estadão tem que se decidir. Isso aqui é um contrassenso. Ou o errado é a judicialização por parte da esquerda, ou errado é a direita que acha ruim quando a esquerda judicializa. Ou a esquerda está defendendo a democracia,
ou a esquerda tá errada. Mas tudo bem. Tudo bem. Deu para perceber que ele pelo menos está dizendo, olha, está muito ruim, façam alguma coisa. Porque estão caindo em descrédito. Não vai mudar muito nas coisas hoje. A gente não sabe do dia de amanhã. Esse descrédito, vocês têm que lembrar, está cada vez mais associado à esquerda, ao PT. As pessoas estão começando a enxergar como se o Poder Judiciário e o petismo fossem uma coisa só. E eu acho que o Estadão tem essa preocupação. Porque o tempo pode passar e começar a surgir, do mesmo que teve uma onda antipetista, poder ter algum tipo de onda que vai fazer com que cada vez mais pessoas de direita sejam eleitas. Eu acho que essa é a preocupação deles. Aí depois ele fala, não disse exime os ministros de fazer um exame de consciência. A maior causa da deterioração da autoridade não é sua atuação em defesa da democracia ou da Constituição, mas os abusos cometidos a pretexto dessa defesa. Invasões de competências legislativas, protagonismo midiático, atropelamento do processo legal, relações promíscuas com poderosos de turno. Aí agora, depois de toda essa ladainha que o Estadão falou, inclusive da direita, o mesmo Estadão, no mesmo editorial, diz que um exemplo cristalino são as arbitrariedades nos inquéritos contra atos antidemocráticos, chamados milícias digitais, as fake news. Mas tu não acabou de falar que, não, defender a democracia é importante, prendeu o povo, fez isso, fez aquilo outro. Aí agora tu tá falando que foi arbitrário. Mas tá criticando, né? E esse vai rodar no final do dia. Por que tá criticando? Outros são as revisões monocráticas do Toffoli, nos acordos, no âmbito da Lava Jato. Aí ele fala que de instância saneadora do lavajatismo, o Supremo se converteu em anti-lavajatista, instaurando um neolavajatismo. E encerra falando que de guardiões do Estado de Direito, alguns ministros se auto-atribuíam a missão de vigilante da política. Mas a população começa a se perguntar quem, afinal, vigia os vigilantes. Outros se mostram impacientes com a ordem jurídica e, ao invés de serem seus operadores, querem ser seus reformadores para curar injustiças sociais. Mas a população parece esperar deles algo mais modesto, que apenas cumpram a lei e respeitem o Estado democrático de direito. Para o Estadão tá reclamando, para a Veja tá reclamando, para a Folha de São Paulo tá reclamando, todos menos a Globo estarem reclamando, eu acho que eles estão percebendo o que está acontecendo ao redor do mundo. Que por mais que a direita esteja sendo perseguida, ela segue crescendo. E eu acho que o pessoal está vendo que cedo ou tarde, e esse cedo ou tarde não significa ano que vem, esse mês, 5, 10... Gente, em algum momento, a coisa vai virar. Em algum momento, a direita vai ter maioria. A sorte deles é que eu não acho que a direita é revanchista. A direita não é perseguidora como é o PT. A direita não vai sair perseguindo pessoas da máquina, até porque Bolsonaro não fez isso. Mas, uma vez que a direita realmente se instale com maioria legislativa, ela vai vir para ficar. Vai ter mudanças profundas na sociedade. Eu acho que a turma não vai ficar dando vida mole para ungueiro. Não vai dar vida fácil para quem quer fazer coisa errada. Vai tirar muita obra do papel. Quem não quer ver o Brasil decolar, vai ter que engolir o Brasil decolando. Quem tá feliz porque o Lula sabota a Petrobras, não deixa que se explore a margem equatorial, vai ver a margem equatorial ser explorada. Quem quer que o Brasil continue sendo uma colônia, quem ganha com monopólio logístico, vai ver o Brasil construindo linhas férreas. Quem ganha com a indústria da seca, vai ver o povo bebendo água. E isso liberta a população. E o Estadão, como o grupo mais golpista da história do Brasil, tá no golpe da República, tá no golpe de 30, tá no golpe de 64, tem todos os golpes. Tava lá, Júlio Mesquita e o Júlio de Mesquita Filho. O Estadão sabe que a posição dele pode estar ameaçada. Dele, das grandes famílias nacionais, dos oligopólios. Então, vamos tentar manter as aparências, porque o povo tá acordando. O povo tá acordando. Gente, presta atenção. E vamos falar rapidinho. Tá aqui já batendo a hora, mas dá pra comentar um pouco sobre eleição. Quem tá falando disso já? Bolsonaro veta alianças do PL com o PSD nas eleições municipais. Candidato do Kassab, eu não apoio. E
a explicação ela é bem plausível. Você vê, ó. Deixo claro. PSD do Kassab eu não apoio ninguém, tá ok? Diz Bolsonaro em um áudio vazado, ao qual o Estadão obteve acesso. A conversa era sobre eleição em presidente prudente. Mas segundo bolsonaristas ouvidos pela reportagem, o veto é amplo e se estende por todo o país. Aliados do ex-presidente relatam que Bolsonaro culpa o Kassab pelo voto favorável de todos os deputados e senadores no seu indiciamento e de várias pessoas na CPMI do dia 8. Vice-presidente do PL, deputado federal Capitão Augusto, afirma desconhecer qualquer determinação na sigla para impedir alianças. Ele pondera, no entanto, que o relatório final da CPMI foi aprovado por 20-11 e que os 5 votos do PSD foram fundamentais para o indiciamento do ex-presidente. Se o PSD tivesse votado com a direita, teria sido 16-15 para a direita. O relatório tinha sido rejeitado. Não haveria indiciamento dos patriotas nem de Bolsonaro. O PSD poderia ter votado contra o indiciamento e acabou votando a favor. Obviamente, existe uma rusga aí. Tem coisas que são imperdoáveis. Esse é o Kassab. O obstáculo é o Kassab. Lula e o Pacheco atuam para que os seus partidos PT e PSD cheguem a um acordo para o lançamento de uma candidatura para a Prefeitura de Belo Horizonte. Há, porém, um obstáculo: Gilberto Kassab. O presidente do PSD, que é o atual prefeito, Fuad Noman, dispute a reeleição. O PT, por outro lado, defende a candidatura do deputado federal Rogério Corrêa. Lula quer o PT de cabeça de chapa e o PSD de vice. E o Kassab quer o PSD de cabeça de chapa e o PT de vice. E aí não estão se acertando. Mas a disputa entre Lula e Kassab é para ver quem está em cima e quem está por baixo. Quem fica por cima e quem fica por baixo. A disputa de Bolsonaro com qualquer político do Brasil é: você está pró ou contra o Brasil? Você está a favor ou está contra o Brasil? As negociatas de Bolsonaro são: o que fazer para tirar o Brasil do buraco? As negociatas do Kassab é: como é que eu faço para conseguir mais poder político? É por isso que não dá para misturar os dois, né? O PT quer repetir a dobradinha em 2022, mas dessa vez como protagonista. É o que eu falei. Agora o PT, que é o PSD, indique um vice para a chapa. O problema está em Kassab, que desenha um cenário favorável ao nome de centro, não de esquerda. A defesa de Pacheco há uma composição com Lula, mira em 2026, quando o senador quer ser candidato ao governo de Minas com apoio do petista. Aí, saindo de Belo Horizonte, vindo para São Paulo, só para dar uma risada, lá vai. Começaram. Aqui não tem condição, bicho. Nós versus eles. Tá lá o Kataguiri. Eleições em São Paulo. Pré-candidato de direita, só eu. Pronto. Agora eu quero entender como é que Kim Kataguiri quer votos se ele pregou voto nulo. Ainda que ele não tenha um vídeo explícito pregando o voto nulo. O cara trabalhou contra Bolsonaro 4 anos. Protocolou pedido de impeachment junto ao PT. E o grupo que ele faz parte, esse sim, pregou amplamente o voto nulo. Aí agora ele quer ser votado. Kim Kataguiri critica Nunes e defende a união da direita em torno de candidatura própria. Aí o Constantino fala: quem quer apoiar o Ricardo Salles? Pois a alternativa é pensar que o MBL, uma vez mais, quer se colocar como a direita. Aí que engraçado. Tem um rapaz ali chamado Junito. Bolsonaristas já tiveram a presidência da República. Hoje estão fazendo campanha pro Boulos. Amanhã vão sumir. Os caras têm que utilizar de fake news para tentar engajar suas próprias bases, né? Porque, gente, não tem ninguém fazendo campanha pro Boulos. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas deixa lá. Deixa o MBL fingindo. Deixa as crianças, os jovens, né? A pessoa de 15 anos, 14 anos que segue o MBL acreditar que é verdade. Os pais que tem que tomar conta. Aí vem o André Guedes para aumentar. Ele achou que a mentira tava pequena. Falar que existe gente apoiando o Boulos é pouco. Tem que aumentar o tamanho da mentira. Amanhã estarão votando no Lula, como muitos já votaram no passado. Pronto. Agora os bolsonaristas fazem campanha pro Boulos e votam no Lula. Aí chega um rapaz chamado Wellington Monteiro e tirou o André Guedes do sério, né? Ainda tirou a máscara. Nunca mais, ele respondendo, né, sobre votar no Lula, nunca mais
Não confunda voto nulo em protesto aos isentões com voto no PT. Ninguém irá votar no PT sendo bolsonarista, mas votaremos nulo se um dia algum candidato isentão ou MBL chegar lá. Aí vem o André Guedes. Que engraçado. Nesse caso, vota nulo é legítimo? Aí o cara diz, ué, pau que bate em Chico não pode bater em Francisco? São vocês que pregam voto nulo? Aí agora a gente não pode votar? Tá entregando o que vocês pregaram? Segundo os isentões do MBL, não precisam dos votos bolsonaristas, então nem reclamem. Mas nós precisávamos dos votos isentões. Pode chorar, pode reclamar, nulo deles. Amargaram o mesmo destino que nos incumbiu. Aí vem o André Guedes, mostrando como pensa um bom isentão. Vá pra casa do chapéu, amigo. Eu nem moro em São Paulo. Ou seja, é assim que pensam as pessoas do MBL. É assim que eles pensam. É voto nulo, porque que tanto faz. Chico Linguiça com a vida ganha. É o líder de um grupo que tá... Olha, vou até preso Chico Linguiça, né? Coitado, fica enganando um menininho novo. Tá com a vida mansa. Carrinho reformado. Carrinho antigo, né? Pra rodar aí pelo Brasil. André Guedes com a vida ganha. Com muito dinheiro no bolso. Não moro nem em São Paulo. Por mim, pode ser o bolso. Tô nem aí. Tô nem aí. Essa é a turma do MBL. Preocupação zero com o Brasil. Só com eles mesmos. Aí vem a Tiete, né? Que ele finge que não é. Ele não é do MBL, mas talvez gostaria de ser. Nando Moura, em menos de... Eu ia falar menos de 24 horas, mas na verdade foram 24 horas e 9 minutos. Em 24 horas e 9 minutos, Nando Moura saiu de bom dia, né, de político, já criou seu perfil falso para defender seu corrupto hoje, verme patético. Aí, 24 horas e 9 minutos depois, ele volta. Kim Kataguiri é a melhor opção para a Prefeitura de São Paulo? Aqueles que dizem o contrário são todos vassalos dos dois maiores corruptos desse país, podem verificar? É disso que diz, né? Só vale ser do meu político. Só vale voto nulo se eu quiser. Um dia, pra coerência desaparecer. Só pode ser vassalo do político que ele gosta. Aí o Rafael Gloves posta, né? Essa grande imagem aqui, ó, do Kataguiri ali ao lado do José Guimarães. Concordo. E ao lado do Guimarães, Jandirão, Benedito Iglesias, mostrando que a direção é para a direita. Aí, nesse âmbito aí de eleição, vem o Emílio conversando com o Diogo Portugal para falar um pouco mais sobre esse movimento dos isentões. Escuta só. O Gentili é um cara, eu gosto muito do Gentili, mas eu acho ele muito bobo. Ô, velho, por quê, velho? Sabe por quê? Pô, velho. Porra, o Gentili faz um puta programa legal, tá no SBT, porra. Cara bom, já. Ele fica brigando no Twitter. Ele fica brigando com o João Carlos. João Carlos 1614. Cara de louco. Aí João Carlos 1614. Eu falo, porra, Cara, nem existe. é um cara, João Carlos 1614, que fala pro Gentili, ele fica lá. Mas não é rendendo bloco isso daí? Eu não sei, cara. Ele rende bloco. Eu não sei. Eu tô de saco cheio, velho. Tem tanta coisa pro cara fazer na vida. É uma O cara fica brigando com o João Carlos 1614, perdendo o tempo da vida dele. A gente tem que... Mas é o Twitter, né? Não só ele. Então... Todo mundo tá lá fazendo essa porcaria. Você não é muito de brigar, né? É o Emílio falando do Gentili. É um cara que fica brigando de forma histérica com pessoas comuns. Fica acusando todo mundo de ser mave. Todo mundo é vassalo disso, vassalo daquilo outro, isso, aquilo outro, etc. Tudo mais. Só eles estão certos. Perseguição, né? Eles são mestres. Parecem até petistas. E o tempo vai passando, a turma vê. Eleições isentões. Aí esse ano vai ter eleição. Pode anotar. Vai ter muito isentão disputando o seu voto. Disputando o voto de pessoas que vocês conhecem. Não deixe essas pessoas crescerem. Na verdade, elas têm que ser assim, né? Tá botada de lado. Fala assim, irmão, pega teu chapéu, vai trabalhar, vai fazer uma coisa outra aí, vai arrancar risadas da população. Sabe, para. Você já causou mal demais pro país. Se controla.
Se controla. Mas se controla. Agora, ainda que os eleitores façam isso, eu acho muito improvável mesmo. Sei lá, um Kataguiri da vida no segundo turno. Mas brincadeiras à parte, gente. Independente de quem for o candidato. Se o Boulos está de um lado, eu tô do outro. Porque isso é o que qualquer pessoa com mínimo de consciência faria. Não fala assim, tira onda, etc. No segundo turno, quem tiver contra o Boulos, eu tô apoiando. Não vou fazer nenhum tipo de apoio, né? Mas, sei lá, falar os problemas da eleição do Boulos, mas com certeza, independente de quem for, porque diferente do André Guedes, eu não moro em São Paulo, mas eu me preocupo com o Brasil. Diferente do André Guedes, eu me preocupo com o Brasil. Então, no segundo turno, independente de quem for contra o Boulos, eu vou falar, sai de casa, não vote, não deixa o Boulos vencer. E você vê aqui, ó, uma pessoa de esquerda, já antecipo meu voto para a Prefeitura de São Paulo. Votarei no candidato que tenha a maior chance de derrotar Guilherme Boulos. Descobriu, ela coloca assim, ó, Guilherme Fundação Ford Boulos. Pode ser evangélico, neoliberal, liberal, privatizador, whatever. Qualquer um menos Boulos. Decisão executiva. Qualquer um menos Boulos. Mas qualquer um menos Boulos. Mas de jeito nenhum. Boulos é a representação máxima depois do Lula. Depois do Lula não, né? Que tem muita gente pior. Mas em 2024, Boulos é o Lula de 2022. Se 2022 a batalha mais importante foi Lula versus Bolsonaro, a mais importante de 2024 é São Paulo, porque é o terceiro maior PIB do país. Tudo tá lá. Todos os grandes grupos políticos têm um pé em São Paulo e não dá pra ser o Boulos. E eu não sou o André Guedes. Eu tenho caráter. Coisa que ele não sabe o que é. É pequeno demais pra caber dentro do corpo. Vou mandar os 2 vídeos aí que eu dei play lá no Telegram. Era pra eu ter dado um aviso no início, esqueci. A versão bonita do Atlas, versão revista digital, já tá disponível. Tava aquela versão minimalista. Demorou um pouquinho porque a Mari ela ficou doente. Pegou dengue aí, né? Enfim. Tava dodói. Ela só conseguiu entregar agora. Aí tava sem conseguir trabalhar direito, mas já tá lá. Às vezes atrás 2, 3 dias, mas sempre tá lá. A minimalista que eu faço por mim tudo bonitinho lá, ela só me arruma a capa. Tava lá desde o dia 15, agora tá lá, era pra isso desde o início do vídeo. Amanhã eu aviso de novo. E é isso, se você quiser me ajudar um pouquinho, passa lá no meu canal, tem um botão de valeu, tem um P da descrição. E compartilha. Volta amanhã, porque estamos aqui todos os dias. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!